Olá, amigos, olá, amigas, prezados estudantes, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Professor Marcos Martini com vocês, em nome da equipe do projeto Medicina Vibracional. Nesse vídeo, nós vamos abordar um pouco mais a fundo a conceituação do Chi, da energia, do sopro vital, do prana, dessa sutilidade energética conhecida há milhares e milhares de anos pela filosofia oriental e que nos é passada simbolicamente como um conceito energético devido à sua complexidade e à sua dificuldade de entendimento para nós ocidentais. Então nós vamos adentrar um pouco mais a fundo nessa conceituação, conforme nós já estamos vindo de vários vídeos, vários assuntos abordados sobre os 5 elementos, as tabelas que compõem as expressões dos 5 elementos, falando sobre os seus órgãos, sobre suas vísceras, a conceituação básica da formação do Chi, que é o nosso conceito de energia, sobre a formação do sangue. Vamos abordar hoje, então, um pouco mais a fundo essa conceituação de toda essa expressão energética e vamos falar também em relação às suas funções, em relação à formação dos desequilíbrios ou das desarmonias fisiológicas que acontecem no ser humano, sobre alguns axiomas que são tidos como verdade dentro de todo esse processo em relação à saúde e doença, formação de toda essa expressão de desarmonia que se instala na matéria, no nosso organismo, e que também ele não é passível de uma finalidade deletéria para o ser humano, mas que em qualquer momento, a partir da consciência interna do ser humano, toda essa desarmonia ela pode ser entendida, pode ser estacionada e pode ser regredida. Essa é a conceituação de todas essas expressões dessas terapias vibracionais, que buscam sempre a harmonia do ser humano, fazer com que ele consiga olhar para dentro, entender o seu processo e, a partir do seu entendimento, do seu conhecimento, sair desse estado deletério. Então, tudo que o terapeuta faz é buscar retificar o fluxo energético, o ajuste das polaridades do yin, do yang, restabelecer o fluxo para que a harmonia possa ser restabelecida e dessa forma o ser humano consiga recuperar o seu estado pleno de saúde. Então vamos novamente, seguir a partir do conceito do Chi. Então o ideograma do Chi, ele é composto basicamente pelo entendimento, pela junção de outros caracteres ou ideogramas, que é primeiramente a representação do vapor, algo sutil, algo etéreo, que provém do cozimento ou refinamento do grão cereal ou arroz. Então esse preparo, essa sutileza da junção do vapor com o grão, aquilo que é essencial, que é integral, que nutre, dá vitalidade, ele se torna no Chi, que é o conceito do nosso entendimento em relação à energia, aquilo que nutre. Mas não só isso, né? Ele é traduzido literalmente como sopro. Então são todos os sopros, todas as coisas etéreas que movimentam, que dão energia, tal como o vento, né? Pode ser desde uma leve brisa até um tornado. Então, dependendo da intensidade dessa energia, desse Chi. Então, basicamente, tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que nós entendemos, seja essa expressão daquilo que é físico, material, ou sutil, etéreo, tudo aquilo que é movimento, ou seja, tudo que há no universo, tudo que há no nosso entendimento físico e etéreo é energia.
A única coisa que diferencia uma parede de um sopro do vento é a quantidade ou a condensação. Então tudo é energia, só que em diferentes formas de condensação, em diferentes estágios. Então o oriental já tinha esse entendimento de que todas as coisas são regidas, são impulsionadas, são geradas por uma única fonte de energia. E quando ela se condensa, formam-se as coisas mais densas, e quando ela se dispersa, formam-se as coisas mais etéreas. Mas tudo é energia. Então, desde a tradição oriental, né, que ela descreve o mundo em termos de energia, todas as coisas são manifestações da força vital universal, chamada de Qi, que é o entendimento chinês, né, se pronuncia Qi, ou pode ser o Qi, que é no Japão. Também é conhecido por prana, o sopro, que seria a tradução mais fidedigna em relação aos caracteres, e energia vital. Então, dependendo do sistema que nós estivermos estudando, vai ter uma nomenclatura diferente, mas sabendo que é basicamente tudo aquilo que compõe a matéria e os movimentos dentro de tudo aquilo que nos rege, dentro do universo. O Ti está em constante mutação da energia do céu, que é uma energia Yang, para a energia da Terra, que é uma energia Yin. São essas transformações que fazem as estações mudarem, o ser humano crescer e se desenvolver, existir o calor e o frio, Yang e Yin, o dia e a noite, o homem e a mulher, a ação e a não reação, entre outras transformações. Então, para que o Yin e o Yang possam se converter um no outro, possam dar lugar um para o outro, nos ciclos de transformação da vida, é necessário que haja uma força que impulsione todos esses movimentos. Então, o Qi é tão básico ou mais básico do que o próprio Yin e o Yang, porque é a força propulsora, é a energia que movimenta todos os processos que existem no nosso universo, no nosso entendimento de mundo. Então, se não existisse energia, não haveria movimento. Se não há movimento, ocorre a estagnação, ou ocorre a diminuição da capacidade de movimentação. E tudo isso pode ser entendido como o excesso de energia ou a deficiência de energia. Então, o Qi rege todos os processos e todos os movimentos do mundo. E o chinês já fala também que o ser humano ele é o elo de ligação entre as energias do céu e as energias da terra. Então, nesse meio está o ser humano, né, que é o elo de ligação entre as energias yang do céu e as energias yins da terra. Então, ele é responsável pela harmonia das forças do céu com as harmonias da força da terra. Então, tudo aquilo que rege o céu e que rege a terra, está o ser humano no meio para fazer a harmonização. Pelo menos deveria ser assim no universo, né? Pelo menos no planeta Terra. Mas nós percebemos que muitas vezes o ser humano acaba por desestabilizar muito mais o planeta do que estabilizar. Então entra aquela famosa lei da física, né, entropia, que o universo tende à desordem, especialmente quando o ser humano está inserido no meio. É tão clássico de que a partir do momento que você deixa uma determinada coisa no lugar, né, ou seja, vai viajar, deixa sua casa trancada, bonitinha, deveria, né, você regressar e ela tá do mesmo jeito que você deixou, né? Mas não, ela sempre está com mais sujeira, o ar está mais denso, porque justamente falta energia circulando naquela casa para poder harmonizar. Então, quando as coisas não são cuidadas, não se coloca uma dedicação
Em cada processo que nós fazemos, a coisa fica estagnada. E aí tende à desordem, a desordem absoluta. Então, é uma lei universal. E o ser humano ele deve promover essa harmonia entre as energias yin e as energias yang. É ele quem está no centro, quem está no meio. Então, ele deveria ser a base estável de tudo isso. Então, só lembrando, né, para que o yin possa se converter em yang e o yang possa se converter no yin, é necessário a interação do Qi nesse processo todo. Bom, seguindo, nós temos as principais funções do Qi. Então, as principais funções, né, ele tem funções extremamente importantes para todo o corpo humano e suas principais características são, primeiramente, a colocação em movimento, ou seja, o impulso. É o start inicial, é aquilo que inicia todas as nossas atividades corporais, seja do primeiro dia do momento da concepção, entre a união do Yang dos nossos pais com o Yin das nossas mães, é gerado um impulso energético que desencadeia toda uma sequência de movimentos e geração que vai ser regido pela energia básica. Então, essa energia ao qual estamos regentes, né, somos regidos pelo universo, é ela quem dá esse start inicial, a colocada em movimento, é o impulso inicial para a geração também da vida. A regulação da temperatura do corpo e proteção também. Então, ao mesmo tempo que existe a atividade de proteção e regulação da temperatura corpórea, seja essa temperatura regulada pela energia nutritiva, que seria o Yin-Chi, ou pela proteção, que seria também a energia defensiva, a energia que nos protege contra os fatores patogênicos externos, também são manifestações do Qi no nosso corpo, são funções, seja para regular a temperatura corpórea, promovendo mais fluxo sanguíneo, ou seja pela proteção quando estamos necessitando, no caso de uma deficiência do nosso sistema imunológico. Então, temos tanto uma energia nutritiva quanto uma energia defensiva. Isso nós vimos naquele gráfico de formação do Qi, da energia, que depende lembro que depende do ar dos pulmões e também do alimentos e bebidas que são coletados pelo estômago e baço, transformado, enviado para o pulmão, e aí segue uma sequência de eventos até formar tanto o Qi defensivo quanto o Qi nutritivo. Temos também atividade de controle, onde se controla todos os órgãos internos, todas as nossas funções, todos os nossos pensamentos, atividades, sono, crescimento, desenvolvimento, reprodução, também é toda uma função que então são todas funções que dependem de energia. Se depende de energia, depende logicamente do Qi. E atividade de transformação também. Transforma-se tudo no universo e também tudo dentro do nosso corpo humano, que é regido pelas leis universais também. Então, todas as transformações dos alimentos até serem transformados em energia, toda a transformação dos alimentos que vão gerar resíduos e vão gerar substâncias tóxicas que devem ser eliminadas do corpo, todas as transformações do nosso ciclo de vivência ao longo da nossa existência, as transformações de fase, as transformações de humor, as transformações emocionais, as transformações comportamentais, físicas, todas são dependentes da energia. Então, o Qi, ele alberga várias e várias funções, porque tudo que existe no universo depende de energia. Se depende de energia, o Qi acaba abraçando muitas e muitas funções que nos regem também. E depois nós temos o entendimento de algumas fontes de energia, algumas nós já falamos, mas assim, as fontes principais de energia que nós temos são divididas em basicamente quatro, sendo que duas delas são primordiais, pré-celestiais ou ancestrais, e duas de manutenção,
E qual a diferença entre elas? É que as ancestrais são aquelas que independem da nossa existência, ou seja, elas já existiam no universo e antes da nossa existência, da nossa concepção. Então, nós temos a macrocósmica, que é aquela que rege todo o universo, e aí, logicamente, que independe da nossa existência aqui, de minúscula forma depende, mas nós dependemos muito mais da energia macrocósmica, ancestral, universal e divina, do que ela depende de nós. E a energia ancestral, que é aquela que é dada ou que nós conseguimos através da concepção dos nossos pais. Então, a partir do momento da união do gameta masculino com o feminino, desprende uma quantidade de energia e essa quantidade de energia vai reger a nossa vitalidade pelo longo da nossa vida toda. Então, por isso que leva-se muito em consideração o estado de saúde dos pais, a idade dos pais e a, o entendimento ou a aceitação dos pais no momento da concepção. Então, são fatores que devem ser ou são levados em consideração para entender muitos processos que acontecem na vida do indivíduo hoje. Porque pais saudáveis, em idade produtiva e com aceitação, tendem a, ou regem, né, o indivíduo com uma saúde aceitável, né, dentro dos padrões de normalidade. E significa, né, que a pessoa também tende a ter uma vida saudável. E é lógico que depende também da vontade ou da permissão universal para que possa acontecer o surgimento desse ser humano nesse planeta, no caso. Então, o ato sexual, ele é muito diferente da concepção. A concepção, ela precisa, né, de uma permissão divina, digamos assim, para que possa ocorrer a vida nesse plano. E, logicamente, quanto melhor for a saúde dos pais, quanto melhor for a aceitação dos pais e quanto melhor eles estiverem dentro de uma idade reprodutiva, vai ser melhor para o indivíduo que virá habitar esse plano. E lembrando também que essa energia ancestral é aquela que acompanha o indivíduo ao longo da sua vida. Então, ele tem uma quantidade energética pré-determinada e conforme ele vai vivendo, ele vai gastando essa energia. Então, essa energia é como se ela fosse um reservatório, um depósito, uma poupança, que conforme a pessoa vai vivendo, ela vai gastando essa energia. Então, o que ela necessita fazer é preservar essa energia, porque a partir do momento que ela gasta a última centelha, a última gota dessa energia ancestral, que é chamada de pré-celestial, ela vai abandonar esse plano, né? Ou seja, já não tem mais energia para consumir. Então ela vai seguir sua vida de outra forma, né? Mas não nesse plano terrestre, porque a energia dela acabou. E para que ela possa gastar cada vez menos energia para poder viver mais e viver mais com qualidade, ela necessita da energia pós-celestial, que é aquela que depende da do cultivo, né, de hábitos saudáveis pelo indivíduo. Então, esse Ti pós-celestial é aquele Ti que nós observamos a formação dele até chegar no Ti nutritivo e no Ti defensivo, que depende de duas fontes básicas, a energia respiratória e a energia alimentar. Então, quanto mais saudável for a alimentação do indivíduo e quanto melhor ele aprender a respirar e praticar atividades ou práticas respiratórias que vão nutrir ele com a energia do ar e dos alimentos, melhor vai ser para a saúde dele, mais Ti pós-celestial ele vai ter e menos ele vai gastar sua energia ancestral ou pré-celestial. Então, assim que se mantém a vida de uma forma saudável, através daquilo que depende de nós. Cultivarmos hábitos saudáveis para poder prevenir o gasto desnecessário do nosso Ti pré-celestial.
E aí nós temos também o entendimento de certos axiomas, né? Axioma é uma proposição que se admite como verdadeira, porque dela se podem deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico ou matemático. Ou seja, tudo aquilo que alguém já experimentou e viu que realmente aquilo que ele experimentou ou testou ou estudou era verdade. Então cria-se um axioma e aquilo é tido como verdade até que se prove o contrário. Então, os grandes axiomas que estão aí há milhares e milhares de anos das terapias energéticas são basicamente o seguinte: que o primeiro, não há enfermidade, o que existe são enfermos. A enfermidade nada mais é do que a manifestação dos hábitos incorretos que o indivíduo cultiva e produz e repete ao longo de um grande período, né, de um longo período, até se converter em enfermidade. Como nós falamos, nada surge de um dia para o outro, nenhuma doença crônica surge de um dia para o outro. Ninguém dorme saudável e acorda com diabetes, ou dorme saudável e acorda com um determinado tumor. Então, tudo é cultivado por muito e muito tempo pela pessoa que se torna doente por conta dos seus hábitos e hábitos desregrados, né? Hábitos incorretos. Outra é que a doença, uma vez instaurada, leva um processo evolutivo e lógico que, por seguir leis pré-estabelecidas, se podem determinar ou prever, que é o mesmo avanço, né, de um determinado processo de desarmonia. Ele sempre começa num plano vibratório, depois num plano sensitivo, depois num plano funcional, depois vai para o plano orgânico, aliás, bioquímico, depois orgânico, e depois se internaliza ou se materializa no corpo, na matéria. Então, através dos sinais e sintomas que são estudados maciçamente nas terapias energéticas, tal como acupuntura, homeopatia e outros tantos sistemas, é possível prever ou determinar em que tipo de estágio evolutivo está aquela desarmonia e, se possível, parar o avanço dela e reverter todo o processo. Então, ninguém está passivo também a ser doente, né? Mas sim está passando por um processo e esse processo pode ser interrompido e revertido. E isso é que se faz nas terapias energéticas, né? Um diagnóstico bastante assertivo e completo para poder entender todo o processo que levou o indivíduo àquele estágio de desarmonia física, energética ou emocional, sendo que a partir do momento que for identificado, sempre nós vamos entender que o problema de tudo isso é sempre o sujeito. Os hábitos que ele cultiva nos levam a entender o processo, mas enquanto ele não se conscientizar das coisas erradas que ele faz, né, o processo continua. As terapias energéticas se baseiam na existência da energia como fonte integradora e reguladora de toda forma físico-química. É o que nós falamos a respeito do Ti, da energia. Então, nós temos o entendimento de que ele que rege todos os processos que acontecem, seja ele químico, físico, biológico, material, imaterial, sentimental. Então, temos que ter esse entendimento de energia, tudo a nível energético. A doença não tem nome, é um estado de desequilíbrio ou desarmonia energética que pode se manifestar por uma carência de energia ou por um excesso de energia, que são as síndromes de plenitude e vazio, cheio ou vazio, né? Então, se estiver pleno, repleto, estagnado, concentrado, nós temos que dispersar. Se estiver vazio, carente, lento, nós temos que nutrir, gerar movimento, gerar energia. E existe um antigo ditado da medicina tradicional chinesa, do livro chamado Neitin, que fala que o mal médico é o que cura e o bom médico é o que previne a enfermidade. Então,
Na China antiga, os médicos eles recebiam o seu salário, o seu ordenado, pelo número de pessoas que ficavam doentes na sua província. Então, quanto mais pessoas ficassem doentes, menos ele recebia. Quanto mais pessoas ficassem doentes, era um sinal de que ele estava deixando de tomar conta da saúde da população. Porque o grande entendimento é que o que interessa para a gente, dentro desse processo todo de entendimento das terapias energéticas, é entender de saúde e não de doença. A doença é uma consequência de um mau cuidado com a saúde. Então, para a gente não interessa, né? Seja qual for a patologia da pessoa. Vai ser interessante para você entender o processo, sinais e sintomas, mas não que você vá se preocupar com a doença. A doença é o que menos interessa. O que interessa é o indivíduo, como anda o estado de saúde dele, quais são os hábitos que ele vem promovendo, né, deleteriamente para si mesmo, para que ele tenha chegado num estado de desarmonia tamanha que levou ele a uma enfermidade grave. Então, o cuidado principal é o entendimento de como não adoecer, ou seja, cuidar da saúde. E lógico que envolve vários aspectos em relação a isso. O ser humano possui unidade com o macrocosmo e com o microcosmo. Então, tudo aquilo que rege o ser humano são as mesmas leis que regem o universo. Todas as partes ou componentes do corpo humano são inseparáveis e dependentes uma das outras em termos de fisiologia e de determinada influência com relação às outras em patologia, doenças, desarmonias. O Ti, que é a energia, e o sangue, que é o Sue, o entendimento de sangue, são o que chamamos de tal vital, ou seja, são o Yin sendo o sangue e o Yang sendo a energia. Então, sendo o Ti o elemento mais sutil, menos material, e o sangue um elemento mais material, sendo que o Ti é a energia que impulsiona o sangue, e o sangue é o instrumento, é a base que o Ti utiliza para circular. Então, sempre que houver circulação de energia, haverá sangue. E sempre que houver circulação sanguínea, haverá energia. E ambos são indissociáveis, eles não se separam em momento nenhum da vida. Aliás, só no momento, né? Quando a pessoa passa dessa para melhor. Aí ocorre a dissociação ou equilíbrio absoluto do Yin e do Yang, né? As forças se igualam porque parou de ter movimento para gerar para promover esse impulso de energia, que é o próprio Ti. Então, a igualdade das forças resulta em morte, né? Sangue é a energia materializada, tamanho a influência de ação, a interação entre energia e sangue. Ambos estão sempre juntos e devem manter o equilíbrio, a harmonia Yin e Yang, sempre num equilíbrio relativo e jamais absoluto. Então, o sangue é a energia materializada. Lembram das lesões que nós falamos, né? Muitas vezes a pessoa tem uma determinada lesão e gera-se um processo de reparação tecidual ali, fica inchado, fica roxo e gera dor, dificuldade de movimento. E um tempo depois esse local é reparado, melhora, né? Mas com o passar do tempo a pessoa sempre relata que por mais que, né, esteja andando bem e tudo mais, mas volta e meia torna a ter uma dor, torna a ter uma dificuldade de movimento ou sente que a região está enfraquecida, justamente porque houve a reparação sanguínea, mas não em sua totalidade a reparação energética. Então, nós temos que trabalhar aquela área em termos de energia para irrigar energeticamente toda aquela região e assim favorecer toda a integridade e harmonia do Yin e do Yang, do sangue e da energia em toda aquela região que foi afetada.
E o ser humano possui também unidade com o macrocosmo. Então, a natureza é o meio onde o ser humano vive e tem como condição indispensável para a própria vida, porque ele depende de todos os eventos da natureza, seja as mudanças da estação do ano, seja a mudança do dia para a noite, seja o vento, seja o que for, né? Então ele é influenciado direta ou indiretamente pelos movimentos e mudanças da natureza, período do dia, condição geográfica, clima, estação, fases da lua, a qual ele é obrigado a dar respostas fisiológicas e patológicas correspondentes. Então, muitas pessoas têm ainda essa sensibilidade, esse contato maior com a natureza. E quando a pessoa, por exemplo, se expõe a determinados climas, né, seja clima frio, clima úmido ou muito calor, a natureza vai cobrar ou vai influenciar diretamente o ser humano e ele pode contrair uma determinado evento deletério, né, seja gripe, resfriado, processo evolutivo, por não respeitar tudo aquilo que rege a natureza, ao qual ele está inserido no processo também. Então, tudo que acontece no macrocosmos acontece no microcosmos. Então, tudo que existe na natureza existe também dentro do indivíduo. E isso deve ser respeitado, né? Bom, atuando sobre os campos energéticos, nós podemos prevenir as alterações bioquímicas consequentes a um desequilíbrio de polaridades. E mais ainda, a verdadeira cura de qualquer processo patológico passará pela regulação e harmonização da energia humana, veiculada através dos canais energéticos e transmitida através do sistema nervoso. Este é o fundamento da terapêutica da medicina tradicional chinesa e de todas as terapias que consideram a energia como princípio integrador e gerador de toda a estrutura físico-química. Então, quando nós atuamos sobre o campo energético da pessoa, nós podemos prevenir alterações bioquímicas consequentes a um desequilíbrio de polaridade, ou seja, determinados eventos cultivados pela pessoa, né, que não estão condizentes com a sua saúde, gera uma determinada cadeia de eventos, alterações bioquímicas inicialmente, depois de passar pelo campo energético, mas todos os sinais e sintomas que não cheguem no nível bioquímico, não existe ainda no nosso sistema de saúde, né, aparelhos, né, que identifiquem além desse estágio. Então, como terapeutas entendedores de todas as possibilidades de desregulação através da energia, que é um estágio antes da alteração bioquímica, quando você detecta determinados eventos, e aí nós podemos trazer para a auriculoterapia, porque nós entendemos, porque muitos eventos que vão acontecer no ser humano já estão sinalizados na auriculoterapia, no pavilhão auricular. Então isso já é um trabalho preventivo em alguma coisa que futuramente pode vir a se tornar um padrão de, de substâncias neuroreguladoras e bioquímicas também do ser humano e que vão desencadear numa doença mais grave. Então, quando nós tratamos naquilo que não é estabelecido ainda, naquilo que não se conhece, que não se entende como doença pelo indivíduo, nós estamos fazendo um trabalho preventivo. E o corpo ele dá sinais disso o tempo todo, seja pelo pulso, na pulsologia chinesa, seja pela língua, através do estudo da língua, também na medicina chinesa, seja pelos sinais e sintomas que acontecem no pavilhão auricular, como nós estudamos na auriculoterapia. Todos são sinais e sintomas que podem estar ocorrendo concomitantemente com um processo patológico ou mesmo antecedendo um determinado processo patológico. E quando nós temos o entendimento disso, nós entendemos que a verdadeira cura ela passa por esse processo de harmonização e especialmente antes pelo entendimento do sujeito em relação ao que está acontecendo com ele e por que aquilo está acontecendo. Então esses hábitos, essas desregras que ele faz para ele mesmo
culminam em desarmonias energéticas e posteriormente bioquímicas e posteriormente físicas, que são as doenças aí sim já conseguidas ser observadas pelo sistema de saúde ou pela medicina convencional. A visão da formação do indivíduo de acordo com a medicina ocidental, ao qual nós estamos inseridos aqui no Ocidente, é ter o sistema nervoso central como a pirâmide, né? Como o topo da, da cadeia, né? De todos os processos que acontecem no corpo humano. Tanto é que o neurocirurgião ele é o ápice de todos os médicos. O osteopata, né, já trabalha com a coisa... Osteopata não, perdão. O ortopedista, né, trabalha com aquilo que é mais denso, que é mais pesado, né, que é mais comum. Mas o neurocirurgião tá no topo da cadeia alimentar, digamos assim, topo da pirâmide. Então, porque eles entendem, né, todo o nosso sistema de saúde entende que todos os processos em relação a tudo aquilo que rege o nosso corpo físico e orgânico é comandado pelo sistema nervoso, tendo como intermediário o sistema endócrino e tendo como base o sistema sanguíneo, onde todas as manifestações acontecem e podem ser interpretadas no sistema sanguíneo, através da filtragem do sangue pelos rins, e ele manda informações direto para o sistema nervoso central, para o cérebro, no caso, que vai captar todas essas informações daquilo que está de errado de acordo com a filtragem dos rins. E aí ele envia uma cadeia, uma série de neurotransmissores e substâncias reguladoras através das glândulas, né, ou seja, pelo sistema endócrino, para poder resolver essa cadeia de eventos que está em desacordo com a saúde do organismo. Então, o tempo todo isso sendo regulado, né, mas o entendimento da visão ocidental é que o sistema nervoso é quem faz essa cascata toda de eventos. Já para as terapias energéticas, né, o sistema do qual a medicina tradicional chinesa faz parte, então todos os processos energéticos entendem também da mesma forma os sistemas sanguíneo, endócrino, sistema nervoso, porém o que rege, né, o que está no topo, o que está muito além do sistema nervoso é o entendimento da energia. Então, nós sabemos que os processos de desarmonia energética, vibratórias e ambientais, eles estão muito à frente e são desestabilizados muito antes do sistema nervoso conseguir perceber essas alterações. Então, todo o estágio evolutivo, né, de desarmonia, como nós falamos, ele surge inicialmente num nível vibracional, ambiental, onde a pessoa pode estar inserida em um ambiente desfavorável, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, vibrações negativas, vibrações densas, que são percebidas no nível vibratório pela pessoa. Isso desestabiliza numa cadeia de eventos todo o seu sistema comportamental e emocional, porque gera um estresse, e estresse constante vai desestabilizar a pessoa. Depois, as funções dessa pessoa, sejam elas as mais simples ou as mais complexas, começam a ser prejudicadas, como uma insônia, dores de cabeça, né, desregulação intestinal, tudo no nível funcional ainda. Depois, essas funções... perdão. Antes de todo esse processo funcional, existe, né, um nível bioquímico, onde bioquimicamente, né, o corpo não consegue responder, aliás, passa a responder a todo esse estresse que está acontecendo. E aí surgem as perturbações funcionais no indivíduo. Depois passa-se para os eventos relacionados a todas as disfunções orgânicas, limitação de movimento, e aí a manifestação dessas informações cultivadas já na matéria, no corpo do indivíduo. Aí sim, né, que é o momento que ele vai, ou no nível funcional ou no nível orgânico, são nesses dois eventos aqui
que ele vai buscar uma ajuda especializada, porque enquanto está no nível bioquímico, ele não tem conhecimento, não tem ideia de que alguma coisa possa estar errado no seu corpo, no seu organismo. Mas quando passa por uma perturbação funcional ou por uma perturbação orgânica, aí sim ele vai buscar ajuda. Só que aí muitas vezes nesse processo já é um pouco tarde, né? Já está num nível muito avançado. Não que seja impossível, né? Depende da patologia, porque desse ambiente vibracional desfavorável até chegar numa complicação orgânica, vocês têm que entender que isso leva um bom tempo para acontecer. Ela vem cultivando isso há muito e muito tempo. E aí, logicamente, pode entrar aqui em todo esse processo, né, facilitado ainda toda uma série de alimentação desregrada, série de comportamentos também que não condizem à saúde, como sei lá, baladas, dormir tarde, né, não respirar bem. Então, uma série de eventos que vão auxiliar em todo esse processo. E, bom, e depois nós temos a proposta terapêutica, né, em relação à evolução dos desequilíbrios energéticos que nós já comentamos aqui. Então, basicamente, nós devemos entender que a enfermidade ela tem, né, um processo evolutivo, conforme mostra aqui, sendo que quando essa desarmonia está no nível energético, ela deve ser entendida, interpretada e trabalhada com terapias energéticas. Quando ela está no nível bioquímico, ela deve ser entendida, interpretada e trabalhada com processos bioquímicos, curas bioquímicas ou tratamentos bioquímicos, farmacopeia, fitoterapia. Quando ela está no nível funcional, ela deve ser trabalhada com trabalhos funcionais, massagens, práticas de mobilização, reabilitação, fisioterapia, né? E quando ela está no nível orgânico, aí sim, né, uma possível cirurgia. Sendo que, infelizmente, muitas vezes o que acontece, né, e nós sabemos que acontece, é quando ela chega no nível bem antes do orgânico, né, já pensa-se em cirurgia, em abrir, em ver o que está acontecendo para resolver, né, um determinado processo. Sendo que muitas vezes, e nada impede também, a pessoa se encontra num estágio já bastante avançado, né, e dependendo da consciência e do grau de entendimento dela, o que é muito difícil, ela passe a trabalhar coisas, né, ou seja, sistemas que vão fazer com que essa enfermidade evolutiva ela seja uma enfermidade regressiva e passe para o nível funcional, retorne para o nível bioquímico e retorne para o nível energético, trabalhando todos os recursos que ela vai ter em mãos e podem ser todos em conjunto, né, com exceção da cirurgia, para que ela possa reverter todo esse processo. Mas lógico que não é, né, todo ser humano que está num nível evolutivo desse. Ou muitas vezes também acontece aqueles cenários de que a medicina ocidental joga a toalha e fala que não tem mais o que fazer, dá uns 2 ou 3 ou 6 anos 6 meses, né, no caso de vida para o indivíduo, e fala para ele curtir a vida, fala para ele, né, procurar qualquer coisa, né, seja acupuntura, seja, né, fitoterapia, porque já fugiu da alçada dela, não tem mais o que fazer. E aí a pessoa larga todos aqueles seus hábitos que ela vinha cultivando até então, digamos que seja um empresário, né, que sempre viveu num ambiente desfavorável, né, sempre estressante, muita cobiça, muito dinheiro na sua vida, muito trabalho e falta de tempo para si mesmo. E aí, como ele sabe que só tem 6 meses de vida, ele joga a toalha e fala, vou viver, não quero mais nada também. E aí ele passa a viver, vai viajar, né, vai fazer outras coisas que lhe dão prazer. E aqueles 6 meses de vida dele já passaram-se um ano e ele continua vivo, saudável, né? Não sabe o que está acontecendo, não sabe por que não morreu ainda. E num determinado dia, né, ele passa a
se tornar curioso com aquilo, vai lá, refaz seus exames e tudo mais e vê que aquela doença, aquele tumor, aquela manifestação que ele tinha já não existe mais, ou está num nível bem regredido. Porque ele entendeu, né, ou viu que não tinha mais o que fazer, mudou todos os seus hábitos, mudou o seu paradigma, mudou sua forma de pensar, mudou sua colocação no mundo, passou a gostar mais de si mesmo e o corpo passa a responder em relação a isso. Então, existem, né, muitas alternativas para se evitar chegar num estágio, né, de cirurgia. Mas a pessoa, logicamente, precisa querer entender e ver que o processo pode ser diferente, ou pelo menos que ela tenha tempo para isso, né? Então, logicamente, que em muitos casos não se tem o que fazer. É muito melhor operar e se livrar logo de determinada situação do que ficar cultivando. Mas quando não for nada urgente, grave, né, que vai colocar em risco a vida da pessoa, é extremamente inteligente, né, se dar uma chance e fazer uma tentativa por outros métodos. E, logicamente, confiar, entender o processo que está acontecendo consigo e buscar uma forma de se livrar disso que não seja, né, cirúrgica. Mas, enfim, logicamente, cada caso é um caso. Bom, acho que falamos tudo, né? Basicamente é isso. Então, nós temos as energias que circulam pelos meridianos, aos quais estão inseridos vários e vários pontos de acupuntura. E, logicamente, todos esses pontos também são representados no pavilhão auricular e em outros microsistemas do corpo, aos quais eles podem ser influenciados também. Não só com agulhas, mas com várias outras formas de métodos e materiais para estimular. Acho que basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e também aproveitado essas breves informações que nós comentamos aqui. Gratidão pela atenção de vocês, forte abraço e até o próximo vídeo.